Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a 7ª parte da entrevista da Clea. Sugerimos fortemente que vocês assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão e sentirão. Bom proveito! Então, Clea, por favor, nos fale sobre Split Souls, que eu traduziria como divisão de almas, almas divididas, mas me parece, pelo que você me contou antes, que essa tradução é bem meia-boca. Pelo que eu entendi, é como se uma alma se dividisse por algum propósito. Pois é, Carla, essa questão das almas divididas, né, da divisão de almas, das Split Souls, ela é extremamente complexa. Eu vou explicar um pedacinho, tá, gente? O meu texto tá falando, tem que explicar tudo, mas não é, porque é complexo, né, para eu poder explicar tudo isso. Eu acho melhor você explicar tudo. Pois é. É porque, assim, como começar, né? Porque, assim, é a minha nomenclatura, tá? De repente, muitas pessoas vão me corrigir e falar, não, mas isso é aquilo, tá. Lembre-se, uma advogada tentando explicar para vocês conceitos que eu não li em livros, conceitos que eu não fui doutrinada, conceitos que, quando eu quero saber de alguma coisa, eu falo, gente, fecha os olhos e pergunta, que a resposta vem. Para mim, é tão simples assim, tá? Então, o que me foi passado, tá? Imagine a alma, nós conversamos sobre o iceberg em vidas passadas, que nós somos apenas uma pontinha do iceberg, tá? Então, que a nossa manifestação, eu vou usar o Carlos como exemplo, tá? Carlos, você me dá licença poética para usar você como exemplo? Tá? Então, o Carlos, ele resolveu vir aqui. Então, o Carlos, ele é apenas uma manifestação do que é o Carlos realmente. Porque o Carlos, ele é uma coisa... é uma coisa gigante, é um iceberg. Uma consciência... Se colocasse um pedacinho maior do que o Carlos é no corpo dele, ele explodiria, para vocês terem uma ideia, com o tamanho da energia, eletricidade pura, somos eletricidade pura, né? Então, é uma coisa gigantesca, para vocês terem uma ideia. Aí, o que acontece? Essa alma, ela, que é uma coisa gigantesca, ela precisa evoluir, tudo na vida é evolução. Sabe, aquele rock and roll, pedras paradas criam lodo, né? Aquele negócio, rock and roll, foi daí que surgiu. Tem que rolar, você tem que caminhar. Então, esse princípio da inércia, porque nós temos esse princípio da inércia, né? De ficar parados, de ficar aqui na zona de conforto. Para que eu vou sair dessa zona de conforto? Tá tão bom aqui. E sendo que nós temos que evoluir. E aí o que acontece? Essa alma, a alma, o que é? Ela é o iceberg. Eu vou falar agora não em iceberg, eu vou falar da alma, a alma é o grande, é o total, é a soma de todas as suas experiências, de tudo que você já viveu, de que você viveu em encarnações, em planetas, em tudo, e mais, e etc. Tá aqui, tá? Então, acima dela, gente, é infinito. Acima dela tem as egrégoras. Acima dela vai ter, assim, coisas... É quase que impossível de falar o que tem acima da alma. Vem as egrégoras, vem as hierarquias, e vai subindo até chegar à fonte, tá? Meu gato disse que tá tudo ok, tá? E aí, até chegar à fonte. Então, essa hierarquia, ela é mantida,
E aí essa alma, ela tem que evoluir, ela não pode ficar parada. Esse é o princípio do movimento, sempre em movimento. Nada parado funciona, nada parado evolui. Repetindo, nós não fomos feitos para inércia, nem o nosso corpo, tá? Nosso próprio esqueleto, qualquer médico pode falar, nós não fomos feitos para ficarmos sentados, né? O movimento faz parte da vida, é tudo movimento, sabe? Deus é movimento, aquela coisa sempre se expandindo, né? A própria fonte, que ela está sempre se expandindo. Então a alma, ela precisa se expandir, ela precisa angariar conhecimento. Esse é o propósito dessa alma. Aí o que que acontece? Ela tem que aprender e não pode perder muito tempo. Você já imaginou se esse iceberg, essa coisa gigantérrima, ela vai descer só uma luzinha como o Carlos, até o Carlos entender o que que é uma coisinha, o que que é uma paciência, o que que é uma virtude. Então, não é bem assim. As coisas têm que ser um pouquinho mais ágeis, né? Um pouquinho mais rápida. Se sou tão grande, eu posso soltar uma centelha de mim, um espírito de mim, dessa parte da alma, e formar o Carlos. Por que não mais, né? Acelera o conhecimento, porque o que interessa é a alma. Então, eu vou... Só que eu não sou... imagina, eu vou fazer o desenho e vou mostrando, tá? Então, imagina, temos as egrégoras aqui em cima, tá? Aí da egrégora eu vou colocar aqui a alma, para vocês me acompanharem, tá? Então, vai estar ao contrário, né, Carlos? Tá? Então, dessa egrégora, tá? E o que tiver acima da egrégora, tá? O que vai até chegar à fonte. É uma coisa infinitamente linda, tá? Então, nós estamos aqui. Esse propósito dessa alma é angariar conhecimentos para esse conjunto, essa egrégora, que é um conjunto de almas. Deixa eu ver se eu consigo fazer bolinhas aqui. Todas essas egrégoras são conjunto de almas afins. Então, por exemplo, aí tá. Então tá aqui a alma do Carlos, né? A alma do Carlos, ela resolveu... Tá aqui o Carlos aqui embaixo, certo? Manifestado. Tá aqui, olhando para mim. Um cara que tá entendendo tudo, tá? Tá aqui o Carlos manifesto. Mas olha o que sobrou de energia. Olha quanto desperdício, gente. Sabe, poderia estar evoluindo. Tem tantos locais, quantas moradas do Senhor, né? Por que esperar o Carlos evoluir, né? Aí o que a alma faz? Eu vou contar uma das possibilidades. Eu vou contar o que eu sei, mas além do que eu sei, que me perdoe, meu ET, tem milhares de coisas que eu também não sei. Então, assim, eu vou contar o que eu sei. Isso daqui, eu tenho, de repente, 1000% de certeza do que eu estou falando, porque isso eu vi, tá? Então, essa alma aqui, deixa eu ver se eu consigo... Daqui, eu posso falar, não, eu quero ter uma experiência como João aqui em Sírios, né? Tá? Então pronto, então eu tô como Carlos e como Sírio. Eu tô lá em Sírios, tendo uma experiência lá. O Carlos sabe que eu tô em Sírios? Não, ele não sabe que eu tô em Sírios, certo? E aí eu penso, mas eu preciso ter uma noção de como é que é o feminino, né? Aí eu pego, o Carlos tá aqui no Brasil, o Cátrios, sei lá, o que tá aqui em Sírios, eu posso ir, eu vou ser a Anne, vou reencarnar aqui nos Estados Unidos como feminino. Tô aqui, sou a Anne nos Estados Unidos, né? Tô aqui reencarnando, né? Então, mas eu posso ir também para Betelgeuse, eu vou reencarnar aqui, né? Lá em Betelgeuse, numa outra estrela, vou reencarnar. E assim sucessivamente, Carlos. Eu posso ter, com licença, eu posso ter quantas encarnações a minha alma achar necessária, certo? Então, para o meu aprendizado,
E aí você pergunta, e quando morrer, o que vai acontecer? O Carlos morreu, volta para... Bom, o Carlos morreu, passou pelo umbral, foi lá, ficou lá uns 300 anos no umbral, finalmente foi para a biblioteca, foi lá para o Templo da Sabedoria, né? Aí conseguiu voltar, ou voltou para a Terra, ou voltou para o local de origem, tá? Aí conseguiu voltar aqui para a alma, né? Trouxe todo o conhecimento aqui, voltou, se uniu as suas consciências aqui, né? Aí esse aqui morreu, volta para cá, volta para cá. E, cara, e aí, aprendeu? O que você aprendeu? Nossa, foi incrível, aprendi isso, aprendeu aquilo. Aí todos, né? Vão dividir essa experiência. Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Essas experiências. Olha o acúmulo de experiência. Então, o meu conceito, tá? De repente vocês têm um outro conceito. Esse é tipo um depósito de conhecimento aqui, que eu dou o nome de alma, que fica onde está todo o conhecimento, né? E ele se divide, entende? O Carlos está aqui, tá vendo? O Carlos no Brasil, mas para agilizar o conhecimento, a alma se dividiu em quantos espíritos. Eu vou dar o nome de espíritos encarnados, a minha nomenclatura, para eu entender. De repente você vai dar outro nome. Sabe, essas splits aqui, esses splits, podem ser milhares, dependendo do que a alma queira aprender. Eu estava relacionando a minha existência a uma alma minha, mesmo que seja um grande iceberg que não cabe aqui. Então, eu sou um pedacinho do iceberg que desceu. Mas eu costumo pensar que existe uma relação bionívoca entre eu e esse iceberg. Mas aí você fala, não, esse iceberg pode mandar pedacinhos de gelo para um monte de lugar para adquirir conhecimento. Em algum momento eu vou entender que quando eu desencarnar e estiver na alma, digamos assim, no grande iceberg, eu vou me reconhecer como sendo também o João, como sendo a Anne, como sendo todas as outras pessoas. Essas pessoas vão se reconhecer como sendo a mesma pessoa, tendo as experiências diferentes, ou no fundo é como se simplesmente a alma fosse por si só um outro tipo de egrégora. Quando vocês morrerem, vocês vão se reconhecer. Agora, Carlos, dependendo do seu nível de conhecimento, do seu nível de evolução, você pode saber que você está tendo você está reencarnado em outro planeta. Você pode ter a sensação de estar em outro lugar ao mesmo tempo. Isso varia de evolução para evolução, de pessoa para pessoa. E eu me reconheço nesse outro lugar como sendo eu. Uma parte da sua alma, né? Você sabe que você está tendo uma experiência. É a mesma coisa, Carlos. Só muda o nome. Você está em vários lugares ao mesmo tempo. Mas quando eu penso, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de existência aqui e imagino que eu tenha a mesma sensação. Se eu quiser, eu posso me imaginar, deixa eu me sentir, deixa eu ver como é que eu estou indo lá em Sirius, por exemplo. Aí eu me transporto para lá e me sinto em Sirius. Eu quero saber se isso é fato ou se é uma coisa um pouco distante, como se fossem, no fundo, existências que não se reconhecem como sendo a mesma. São existências que se reconhecem como a mesma. Em meditação você pode, sim, ver as suas outras partes, né? Você pode, sim. Isso é tudo a mesma coisa. O Carlos que está em Sirius, ele está passando... Não é que é você. Você está com as suas limitações, com esse véu do esquecimento da Terra, entendeu? O Carlos que está em Sirius, ele pode ser um dos maiores ufologistas que existem, entendeu? Vou te colocar em Capela, vai que você esteja em Capela. Você seja o maior astrônomo que existe. E aqui você não é. São experiências diferentes. Cada lugar você está passando por uma experiência diferente. Não podem ser iguais. Para quê? Existe lá também o véu do esquecimento, de alguma forma, nesses outros locais? Depende do local que você foi. Esquecimento é terra para baixo. Quando você terminar a explicação sobre split souls, essa divisão da alma,
eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre o conceito de alma gêmea. É isso aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Alma gêmea. Alma gêmea é split soul? Uhum. E, gente, me corrijam, tá? Se eu estiver enganado, mas foi isso que me foi mostrado. Por exemplo, tá aqui olha, de repente a alma precise de, no mesmo planeta, eu vou colocar aqui o nome Carlos, tá? E eu vou colocar aqui, ele decidiu colocar Cléa, tá? Nesse mesmo planeta, reencarnaram dois. Por quê? Precisava de um masculino e um feminino. Por quê? Quem vai entender o porquê? Eu encontro o Carlos. Aquela questão espiritual imediata. É como um imã. Peraí, como assim? A gente gosta das mesmas coisas? É aquele prazer, horas e horas conversando. Ah, entende? Então somos. E quando morremos, a gente vai voltar para cá. E você já percebeu que quando são almas gêmeas, é quando um morre, o outro também morre? Perde o sentido, né? Então, almas gêmeas são as split souls. É um pedaço da alma, né? São dois pedaços da alma, né? Mas quando eles voltam para a alma, eles não se reconhecem como dois, porque eles voltam a ser um. Lembra das consciências? A consciência existe, o Carlos existe, a Cléia existe. Nós somos um, mas a gente sabe que somos separados. A gente tem a ideia da consciência. Lembra que eu tive aquela experiência que eu era a consciência, mas que eu também era o todo? Que nós andamos pelo universo, é como se fosse um mar de consciência. Então, mas então nesse caso você está dizendo que mesmo voltando para a alma, essas split souls permanecem com a sua individualidade? Sim, com a sua individualidade e também, mas nem é tão interessante. A gente sabe que tem aquela individualidade, mas é tão bom estar com o outro. Sim, mas é estar com o outro, mas ainda existindo enquanto individualidade. Sim, a individualidade é o ego, né? Você quer ser você. Por que não dissolver e ser um só, né? Então, assim, a origem de todo sofrimento é justamente essa separação, né? Essa individualização. Quando estamos todos juntos, é uma alegria toda. Já reuniu todos os seus melhores amigos numa mesa de bar, Carlos? Sem coisa melhor? Sim, mas mesmo assim, na mesa de bar, eu ainda sinto... eu sou eu. Assim, eu percebo a minha individualização. Sim, mas lá em cima... você vai perceber que você é você, mas muito levemente. A sua explicação de split souls me deu a entender que, ok, é um que se divide para acelerar o acúmulo de conhecimento. A sensação que dá, então, juntando ao que você falou agora há pouco, é que quando essas partes divididas voltam, elas permanecem, mesmo que de forma leve, percebendo que cada uma é uma. Isso porque está no campo da alma. Quando vai para a egrégora, eles já têm quase que os mesmos pensamentos, já tem uma mistura maior. Quando estão na egrégora, já é uma coisa, a individualização quase que desaparece. A alma, vamos supor, ainda não fez o split souls, ainda não se dividiu, tá? Mas, ok, agora vou me dividir em duas. Vamos simplificar, só duas. Ok, foi uma para cá e outra para lá. Aí as duas morreram. Aí voltaram. Aquilo que antes da divisão era um só, agora, depois da divisão, permanece pelo menos nesse nível, abaixo das egrégoras, sendo dois. Dois. Tá certo isso? Isso. Uhum. Então, o conceito de split souls é o que a gente chama de almas gêmeas. Sim, almas gêmeas, tá? E aí o que acontece? Nas egrégoras você tem a sua experiência, a sua individualidade, ela sempre vai permanecer. Só que quanto mais evoluído você for, menor será essa necessidade do ego, né? De você ser você. Cada vez mais você vai perceber que você não é uma gota e sim que você é o oceano. É o oceano, entendeu? Aí, outro conceito, aí a questão do split souls. Então, a gente está aqui como Carlos, né?
Então, eu vou continuar utilizando a questão do Carlos. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Do Carlos. Aí o Carlos, aos 7 anos, 7, 14 e 21, tá? Então aqui o Carlos, deixa eu colocar de cá é melhor, né? Qual que é o lado melhor para desse jeito, tá? Então, o Carlos aqui, aos 7, do nascimento até os 7 anos, o Carlos teve experiências traumáticas, terríveis, que assim, ele ficou totalmente broken. É quase que impossível para ele continuar a caminhada. Ele pode morrer traumatizado, pode ser uma escolha sua, ou então você fala, não, é tão difícil, né, nascer de novo, não dá mais tempo, principalmente planeta Terra, eu preciso de ajuda. Aí, o que deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Aí, o que a sua alma vai fazer? Vai falar, então tá, você precisa de uma ajuda, né? Aí ele vai pegar e vai mandar uma outra parte de você. Aos 7 anos, vai vir uma outra parte de você de dentro da alma que vai continuar seu trabalho. É você. E ele vai pegar todas as suas experiências pelo imprint, né? Explica, por favor, depois o que é esse imprint. É uma espécie de impressão, é uma espécie de manual com as características. Exato, vem com tudo. Mas normalmente é quando a criança vira a chave aos 7 anos, né? A criança vira a chave. Às vezes, esse virar de chave, você fala, nossa, a criança mudou tanto, né? Então, isso é muito comum, Carlos, é muito comum, porque às vezes as encarnações são tão pesadas, que as crianças não conseguem. Aí precisa de vir essa ajuda aqui, tá? De uma outra emanação, que é você mesmo, né? Sem egoísmo aí, sem é minha vida, eu quero terminá-la. Não, às vezes você precisa de ajuda, né? E a missão tem que ser cumprida. Ai, desculpa, um gato espreguiçando aqui, dá licença. Eu tenho que tirar um gato da frente. Aí, o que acontece? Tá, pode vir, aí troca aqui. Aí veio essa ajuda. Ai, meu Deus. Aí veio essa ajuda, tá? E aí você vai viver até os 14 anos. Aos 14 anos... E aquela parte inicial minha fica junto com essa? Não, excelente pergunta. Ela volta para a alma, ela se dissolve na alma, fica lá como consciência, mas ela vai para um hospital. Ela vai para o descanso, é chamado descanso, né? Ela precisa ir para o descanso, né? Então ela fica lá se recuperando, né? Se restaurando. É tipo um hospital, se reenergizando, dormindo. Vamos colocar dormindo. Aí aqui, aos 14 anos, é feito o segundo chamamento. E aí, como é que tá indo? Você consegue continuar? Ele diz, posso continuar. Aí ele pode continuar. Ou ele pode dizer, não dá para continuar. E essa encarnação tá muito pesada. Eu preciso de ajuda. Aí essa volta pro descanso. E aí a alma, ela vai mandar uma terceira parte, aos 14 anos. Por isso que a adolescência às vezes é tão difícil, né? Que se não houver Tem 2 tipos, né? Uma adolescência maravilhosa, quando há a troca de almas, e uma adolescência catastrófica, quando não há troca, né? Então a pessoa fala, não, eu vou aguentar sim. E às vezes não aguenta. Aí tem uma adolescência catastrófica, quase deixa os pais loucos, né? Porque aqui ele deveria ter trocado. Isso é um conceito diferente de split souls, é um conceito diferente de entrante, é uma outra coisa isso, né? Não, isso é split souls. Está dentro do conceito de split souls. É dentro do conceito de split souls. É o segundo conceito. E há outros também. Quer dizer, é um conceito onde o primeiro é de vários ao mesmo tempo, e esse é um de troca. Individualizado, esse é individualizado, esse tá para sua assistência. Aí aos 21 é feito de novo o recall. E aí, dá para continuar? Se não der, se der para continuar, bem. Se não der, volta então, aí manda
é a última chance, tá? Manda um aos 21, tá? Aos 21 é mandado outro para te ajudar. E aí, até o final. E por que 7, 14 e 21, que são múltiplos de 7? É o número 7, porque o número 7 é um número místico, né? Ele é o número lembra que nós conversamos sobre a questão de Pitágoras, né? Que o número 7 é o número é o mais espiritual. Essa é a nossa compreensão, né? Mas no mundo espiritual, esse número 7, ele tem esse mesmo significado ou tem um outro também? O corpo se divide em 7. Os animais, quando estão o corpo dos animais se divide em 7, né? Então, 7 é um número sagrado, né? Tanto, agora, a explicação realmente... Eu sei que Pitágoras usava, quem nascia sob o número 7 era levado para os templos, né? Mas tô perguntando pro meu ET aqui, mas eu não tô conseguindo entender como é que eu teria que explicar. O número 7 é o número da criação, né? O número 7, normalmente a criação é feita em 7. Ele falou que a gente não entenderia, né? Bom, Carlos, tudo bem, tá? Seguindo então, falamos de Split Souls. Tem mais alguma coisa ou vamos passar para universos paralelos? O meu conhecimento, até onde vai sobre Split Souls, é aí. Ou o Split Soul geral ou o individual em caso de emergência, né? Tá? Então seria mais ou menos isso. Aí eu queria falar um pouquinho sobre os universos paralelos, que eu vou precisar também da compreensão e a abertura da mente aí das pessoas para que a gente possa falar sobre esse assunto. Não deixem de assistir à 8ª parte da entrevista da Claire, que será publicada amanhã. E se possível for, por favor, assistam até o final. Nós sabemos porque estamos pedindo isso para vocês, e ao assistirem vocês também saberão e sentirão. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?